e assim nos preparar para receber da palavra do Senhor. Feche os seus olhos, olhe comigo. Graças te damos, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui para ouvir a tua voz. E como é bom isso, como é agradável, como é bom ser instruído pela tua palavra. Estamos sendo alimentados, ó Pai, pelo pão do céu que é Cristo, quando a tua palavra nos é apresentada. Que a nossa mente, o nosso coração, Pai, se volte, Senhor, unicamente para isso. E o Senhor esteja nos dando graça, tenha misericórdia mais uma vez de nós, ó Senhor Deus, para que possamos ouvir a tua voz. Faça, Senhor Deus, com que a tua palavra, Senhor Deus, não seja inútil a nós por causa do nosso pecado. Faça com que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, Pai, nos constranja, nos alegre, nos vivifique, nos edifique. E que a tua palavra, o teu nome seja exaltado, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre essa igreja, sobre esse mundo. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 16. Agora no verso 27, verso 27, diz assim a palavra do Senhor: o homem depravado, eu vou fazer a leitura do 27 e do 28, que são dois versos que estão juntos, né? E o 29 também, mas eu vou fazer a leitura do verso 27 a 30, e aí nós vamos partir para a exposição. Diz assim: o homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como fogo ardente. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento alicia o seu companheiro e guia-o para um caminho que não é bom. Quem fecha os olhos imagina o mal, e quando morde os lábios, o executa. Nós vimos anteriormente que os versos de 25 a 30 desenvolvem o tema do discurso destrutivo, né? Porém, nesses versos, no verso 27, 28 e 29, nós, em especial nesse verso que nós vamos expor hoje, nós percebemos esse tema com maior clareza, uma vez que os versos anteriores tinham uma abrangência mais geral. O verso 25 tinha um caráter mais generalizado, por ser um verso que transita entre o discurso construtivo e o discurso destrutivo. É a ponte que se faz entre essa subunidade anterior, que fala sobre o discurso construtivo, né, de uma boa fala, e agora de uma fala perversa, de uma fala mal. Então o verso 25 faz essa transposição. E o verso 26 foi abordado demonstrando a origem de todo comportamento mal. Perceba que é um paralelo do que nós vimos na unidade anterior, que apresentava que aquilo que o sábio de coração falava, e era por isso que ele é chamado de sábio de coração, vinha do quê? Do seu próprio coração. E aqui nós temos no verso 26 esse mesmo princípio, né? Aquilo que o homem mau fala vem do seu interior, vem do seu coração. E agora nós vamos perceber a relação que o verso 26 vai fazer com o verso 27. Observe que este é o primeiro de 3 provérbios que iniciam com a palavra homem. Verso 27, o homem depravado cava o mal. Verso 28, o homem perverso espalha contendas. Verso 29, o homem violento alicia o seu companheiro. Perceba aí que em cada um desses provérbios, as pessoas maliciosas, ou seja, os homens maliciosos, subvertem a seu próprio modo, a sua própria maneira, as regras que visam a ordem social. O primeiro, o homem buscando o mal; o segundo, espalhando contendas; e o terceiro, aliciando, ou seja, seduzindo o seu companheiro para um caminho mal, para um caminho de desgraça. O verso 27,
identifica o homem que arma intrigas e desavenças, é o que a gente vai perceber claramente nos outros versos. O homem perverso espalha contendas, né? O homem violento alicia o seu companheiro. Então o verso 27 vai identificar o homem que arma intrigas e desavenças, e por outro lado, ele indiretamente vai admoestar o discípulo a resistir a essas coisas. E eu gostaria que você abrisse Provérbios capítulo 6, verso de 12 a 15, porque ali nós teremos, nesses versos, nós temos a descrição desse homem depravado. Provérbios 6, de 12 a 15. E seria muito interessante nós visualizarmos essa descrição, porque essas coisas estão contidas aqui nesse verso. Diz assim: o homem de Belial, só a título de curiosidade, que eu vou repetir isso mais adiante. A palavra depravado aqui no original é Belial. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade da boca. Perceba a descrição que nós temos aqui desse homem depravado, desse homem de Belial, que é literalmente o que nós vamos ver nos versos 27 em diante. É o que anda com a perversidade da boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Veja que é o que o verso 28 vai dizer: pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Perceba nessa expressão, homem de Belial, uma definição da descrição de um homem depravado, ímpio, que os versos 27 a 29 descrevem. Aqui nós temos um paralelismo sintético, Nesse paralelismo sintético, nós temos aqui do verso 27 o protótipo do homem mau, como alguém que prepara um discurso sedicioso, indisciplinado. É o que nós vamos ver nessa primeira parte do verso: o homem depravado cava o mal, e depois o propaga, verso 27, na sua segunda parte: e nos seus lábios há como fogo ardente. Só lembrando que o que seja o paralelismo sintético, nós já vimos o paralelismo sinonímico, o paralelismo antitético. O sintético na estrutura hebraica é quando a segunda parte desenvolve ou completa a primeira parte, ou seja, o pensamento da primeira linha. Então, nos seus lábios há como fogo ardente, completa o sentido do homem depravado cava o mal. Por quê? Porque ele cava o mal por meio de uma língua carregada de veneno mortífero, de fogo. É interessante perceber, porque é isso que Tiago vai dizer a respeito da língua, nessa comparação, que o veneno mortífero, ou seja, a língua, é igual a um veneno mortífero. Alguém já foi picado aqui de escorpião, ou de cobra, ou alguma coisa assim, acho que é centopeia, Eu já fui picado uma vez por aquilo ali. E é interessante que ele pica e arde, queima. É o que você ouve da pessoa: está queimando, aqui está ardendo. Perceba a relação que tem com o veneno na língua, carregado de veneno mortífero, de fogo ardente, algo que queima. Algo que queima. Eu gostaria de me aprofundar no sentido da expressão depravado, que literalmente no hebraico é Belial. A nossa tradução, ela dá essa adjetivação depravado para Belial, uma vez que nós vimos, que é a descrição do homem mau, ou seja, do homem depravado, do homem de Belial, que está lá em Provérbios capítulo 6, verso de 12 a 15, o homem de Belial, o homem vil. Esse é o sentido da palavra. Essa palavra, ela tem um sentido, ela denota uma degradação, dá um sentido de uma degradação moral.
E, em geral, na nossa língua, desperta em nós a ideia de imoralidade sexual. Quando você fala em um homem depravado, a primeira coisa que você pensa é imoralidade sexual. Entretanto, queridos, seria interessante saber o que essa palavra significa no original, porque o seu sentido é muito mais abrangente, não se restringindo a esse aspecto da imoralidade sexual. No original, a expressão traduzida por depravado, como eu falei anteriormente, é Belial, literalmente é Belial, ou inutilidade. O seu significado seria alguém que é imprestável, que é ímpio, que é um companheiro vil. Bruce Waltke, ele traduz como encrenqueiro, e a nossa tradução aqui, né, Revista e Almeida Atualizada traduz por depravado, né? É interessante porque a ideia aqui é que ele está moralmente degradado, corrupto. Quando Bruce Waltke traduz como encrenqueiro, ele traduz assim esse verso: o encrenqueiro é aquele que prepara a maldade nos seus lábios, ele é como fogo ardente. Ele recebe esse nome porque é aquele que causa intriga, que causa briga. Seria uma adjetivação que mostra o resultado da sua ação. Por isso ele traduz como encrenqueiro, porque o contexto aqui permite: o homem perverso espalha contendas, intrigas. E é muito interessante nós entendermos esse sentido, né? Porque a palavra Belial está associada a esse sentido de depravado, de depravação, com esse sentido geral de impiedade, imprestabilidade, inutilidade. É muito interessante entender que o verbo depravar, essa palavra, significa executar uma falsificação, adulterar, alterar de forma danosa, corromper, perverter, provocar decadência. O homem depravado, o homem de Belial, é aquele que executa uma falsificação, ele adultera, ele altera de forma danosa. E o encrenqueiro é aquele que, por causa disso, cria uma situação conflituosa envolvendo briga e tumulto. Perceba que essas expressões ou qualificações distintas de Belial giram em torno do sentido geral da palavra em hebraico, que significa imprestável, companheiro vil, ou seja, ordinário, de pouco valor, abjeto, ímpio. É muito interessante nós percebermos o sentido dessa expressão no grego, no contexto do Novo Testamento. Ela também tem esse sentido de inútil, malvado, classificando uma pessoa como indigna. Você vai ver essa expressão Belial muito no Velho Testamento. No Novo Testamento você vai ver em textos que giram em torno do Novo Testamento, em pseudepígrafos, em literaturas paralelas ali relativas àquele tempo, né? E falando do aspecto religioso, provavelmente também o Talmud e alguns comentários hebraicos usavam essa expressão. E é muito interessante porque essa expressão no grego também tinha esse sentido de inútil, malvado, classificando a pessoa como indigna, e podia assumir uma designação muito mais forte como agente de Satanás. Belial, no período ali do Novo Testamento, no grego, era uma designação para o próprio diabo. A expressão filho de Belial literalmente significa filho do diabo. A ideia aqui no texto: o homem depravado, o homem de Belial, o filho do diabo, cava o mal. A ideia é que esse homem de Belial depravado é aquele que prepara, aquele que articula, aquele que busca o mal. E eu gosto muito, não é só porque eu sou de língua não, mas eu sempre gostei muito de trabalhar com a significação das palavras.
Para você entender o sentido de um texto, você precisa entender o sentido daquela palavra naquele texto, naquele contexto. E é muito interessante olharmos para a expressão aqui, cavar. A gente usa até muito essa expressão de forma corriqueira, né? No meio do futebol, o fulano cavou uma falta. Ele buscou aquela falta, ele procurou aquela falta. Mas é interessante perceber no original o que significa esse verbo cavar. Significa cavar, literalmente, escavar, adquirir por meio de comércio, ou seja, negociar ou dar um banquete, a ideia de preparação. A primeira concepção dessa palavra, de cavar, ela muitas vezes era usada com sentido metafórico, né? Que representava a ação de alguém que apanha uma pessoa mediante trama ou estratagema. É muito interessante, é a ideia de preparação, né? De estratégia. E é muito interessante que o autor sagrado aqui, ele se utiliza desse sentido, mas perceba que todos os outros sentidos estão também, são também apropriados. Cavar, escavar, no sentido de preparar, de buscar, adquirir mediante comércio, negociar, ou dar um banquete, ou seja, preparar um banquete. Parece que esse poeta sagrado, que Salomão, se utiliza desses três conceitos para expor essa realidade do homem perverso em suas palavras. Por quê? Porque o homem depravado, perverso, no sentido de buscar o mal, ele cava o mal. Com o sentido de negociar, é aquele que vai levar o mal, ele negocia, ele promove o andamento daquilo até a sua conclusão. E com o sentido de preparar uma refeição, ele prepara o mal como o cozinheiro prepara uma refeição. É interessante esses três sentidos estarem presentes aqui. E nós vamos perceber que esse sentido aqui de preparar uma refeição é um sentido bastante apropriado. Eu fui visitar um irmão, o irmão Ivan, e vocês sabem que ele é cozinheiro, né? E aí eu já estava devendo essa visita a ele há um tempo, só para explicar essa questão do preparar o banquete, né? O homem depravado é aquele que prepara o mal, e esse sentido vai estar presente aqui também. E aí ele, pastor, vai no horário do almoço, que a gente almoça junto, tal. Eu falei, tá bom. Ele mora lá em Campo Grande. Fui, cheguei lá na casa dele e estava preparando a refeição, né? Então ele fez 3 tipos de carnes diferentes. Aí cheguei lá, sentei, começamos a conversar, e o cara conversando comigo na cozinha. Eu estava lá e vamos almoçar. Ele, pastor, vamos comer e tal. 3 carnes diferentes, ele fez na mesma hora ali, 3 carnes diferentes, outras coisas lá que ele fez e tal. E aí começamos a conversar e tal. Aí ele, vou fazer uma sobremesa aí. Vou fazer uma sobremesa agora. Foi fazer a sobremesa, fez um bolo lá, rapidinho. E engraçado, depois, lendo esse texto e me lembrando, a destreza, a habilidade que ele tem em preparar várias refeições ao mesmo tempo. E eu nem percebi. A hora foi passando, eu falei, não, está na hora, eu vou embora e tal. Eu falei, não, pastor, tem a sobremesa ainda. Como assim sobremesa? Já está pronta. Eu fiz agora. Eu achei muito interessante trazer esse conceito aqui, porque é essa ideia, é de alguém habilidoso, alguém ardiloso, alguém destro em preparar vários tipos de refeições diferentes, ao mesmo tempo, rapidamente e com grande habilidade. Estava muito gostoso tudo. Tempero perfeito, nem para mais, nem para menos. A ideia aqui é de um homem assim, o homem depravado, o homem desleal, é esse cozinheiro que prepara de forma destra e habilidosa o mal, e que expressa isso por meio das suas palavras. É aqueles que são habilidosos em ferir. Você tem na família, né? Acho que todos nós temos alguém que fala com precisão
não para abençoar, mas para ferir. É essa destreza aqui, que é comum aos filhos do diabo. Bruce Otto faz um comentário interessante a respeito desse verso. Ele diz assim: o verseto A, ou seja, a primeira parte desse verso, compara o homem implicitamente a um cozinheiro que prepara um prato incandescente, e o verseto B compara explicitamente a um fogo que queima toda a boca. Se nós levarmos em consideração o verso 26, a ideia aqui implícita de um cozinheiro que prepara um prato incandescente não fica sem sentido, ou seja, não fica fora de contexto. Uma vez que o verso 26 fala de uma necessidade interior, ou seja, de um desejo, no caso da fome, que faz o trabalhador, o homem insensato, agir de conformidade com o desejo do seu coração depravado, que assim o incita. E por meio da satisfação do desejo, que é descrito por a sua boca o incita, ele cava o mal, como o cozinheiro prepara, apronta, com um sentido de tramar, de negociar a respeito daquilo. E da mesma forma que o cozinheiro prepara uma refeição para ser saboreada para aqueles que têm fome e desejo, no caso de injustiça e de corrupção, que nesse caso é ele mesmo, aqui nós estamos vendo o homem depravado, com a sua fome por injustiça, e por causa disso, ele trabalha, porque o seu coração se empenha, se prepara, porque o seu coração, manifestado por sua boca, seus lábios, o levam a isso. Pela satisfação do pecado, esse homem age de forma pecaminosa. Ele tem prazer nisso. É muito interessante você visualizar, porque provavelmente você já passou por isso. Alguém que chega para você e tem a necessidade de falar coisas duras, ofensivas, duras no sentido de pecaminosas, ofensivas, e quando ela acaba de falar, você vê aquele prazer nos seus olhos, no seu coração. É isso que nós estamos vendo aqui. É mais ou menos o que Provérbios vai dizer com relação à mulher adúltera, que come, limpa a boca e diz: não pequei em coisa alguma. É a mesma coisa. É aquele pessoa que profere impropérios, fala, espalha contendas, separa os melhores amigos, e eu não fiz nada de errado. Ofende, eu não fiz nada de errado. E é muito interessante que a Escritura vai dizer que esses jamais se saciam, se não executarem os seus planos perversos, se não colocarem para fora aquilo que está no seu coração pecaminoso. E aí o profeta Isaías vai dizer assim, no capítulo 5, verso 18: ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado com tirantes de carro. Bruce Waltke, ele vai dizer que o encrenqueiro é aquele que prepara as maldades para outros. Ao se referir aqui à boca, lábios, na segunda parte do verso, ele sugere que a preparação do mal diz respeito ao discurso, à fala. Ele chama esse lábio, essa boca, como fogo ardente. Ele compara as palavras do homem depravado como fogo ardente que deixa queimaduras. E é muito interessante essa comparação, que a queimadura
ela dói não somente quando o fogo alcança a pele, mas depois de queimada a pele, ela continua ardendo. Alguém já foi queimado aqui? Acho que todo mundo, né, na cozinha já foi queimado alguma vez. E quando a queimadura é mais intensa, o que acontece? Queimou aquela bolha e fica aquela coisa latejando, né, ardendo. E dependendo da queimadura, o que acontece? Causa febre. É assim que as palavras duras, ou seja, quando a gente fala em dura, né? Nem toda palavra dura é uma palavra que traz pesar. Às vezes precisamos falar de forma firme, né? Mas quando as palavras elas ofendem, quando elas vêm de um desejo, um coração pecaminoso que quer satisfazer com aquilo, quer destruir, ela tem os mesmos efeitos de uma queimadura na pele. Bruce Waltke vai dizer que esse homem é como um lança-chama que queima outros. E apesar de não necessariamente excluir a ideia que a sua maldade, ou seja, a ideia aqui é que ele é um lança-chama, queima outros, mas também ele se queima com seus próprios lábios. Perceba, queridos, como isso é terrível. Perceba como nós, crentes, precisamos controlar nossos pensamentos e, consequentemente, a nossa língua. É por isso que no contexto de Provérbios, capítulo 16, lá no verso 32, ele vai dizer assim: melhor é o longânimo do que herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. A expressão usada aqui como fogo ardente, ela vai apresentar, ela vai denotar uma necessidade profunda do coração de um homem em proferir coisas mais e sediciosas. Abra o Salmo 52, acompanhe comigo, leia comigo versos 2 a 4, Salmo 52, versos de 2 a 4. Veja o que o texto da Escritura vai dizer. A tua língua urde planos de destruição, é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente, amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. O contexto desse salmo aqui são as insinuações, e cuidado com isso, com insinuações, que Doeg faz contra Aimeleque diante de Saul, que levam o sacerdote Ameleque e outros 85 sacerdotes a morrerem pelas mãos de Doeg. Insinuações. O que o homem ganha com isso? O que Doeg ganha com isso? O que alguém que faz insinuações maldosas ganha com isso? Por vezes é apenas para demonstrar maldade e inimizade com a justiça. Pessoas notoriamente ímpias têm inimizade com a justiça, por isso lançam insinuações. Por outro lado, é intenção de prejudicar alguém para tirar proveito próprio, ou pelo simples sentimento de poder. Abra o Salmo 57, verso 4. Veja o que a Escritura vai dizer aí. Nesse mesmo contexto, ela vai dizer assim: acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens, lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Perceba aqui que essa metáfora compara os inimigos do salmista com animais ferozes que rasgam a presa com seus dentes. Quem gosta de ver aí, eu gosto de ver mundo animal, né? Então, existem alguns animais que não matam a presa. Eles não matam a presa, eles a comem viva.
Os lobos são assim. Os cães são assim. Os cães selvagens. O leão, o leopardo e outros felinos, eles matam a presa e aí depois comem. Esses animais não. Eles devoram as presas. Eles vão arrancando as partes do animal vivo. E o animal morre sofrendo. Essa é a ideia. Essa é a ideia aqui. Spurgeon, comentando esse verso, ele diz que os homens maus levam um arsenal inteiro em sua boca. E eles não apresentam uma boca inofensiva, que não faz mal, que não prejudica, que não traz mais consequências. Quanto à sua língua, no caso dos maus, é uma espada afiada de 2 gumes, cortante e mortal. E ele diz que essa comparação é feita para dizer que se os homens fossem, de fato, nos despedaçar com seus dentes, como fazem os animais ferozes, não nos feririam tão severamente quanto fariam com a sua língua. E ele vai dizer assim, eu gosto desses pregadores antigos. Ele diz assim: não há arma tão terrível quanto a língua afiada no esmeril do diabo. Não existe coisa pior na vida de uma pessoa quando ela é difamada, quando falam mal, quando difamam. É uma dor insuportável. É como Camões disse a respeito do amor: é uma ferida que você não vê, mas está doendo. É uma dor que dói, que você não sente, porque está dentro do coração. É algo terrível. Mas a Escritura vai dizer com relação a nós que mesmo essa língua contra nós não precisamos temer. O profeta Isaías vai dizer assim, Isaías 54:17, porque não existe povo mais difamado e mais mal falado por um lado que os crentes, ao mesmo tempo que são admirados. É interessante isso. O mundo nos admira por um lado e nos detesta por outro. E aí ele diz assim, lá em Isaías 54:17, eu não sei se você já passou por isso, eu já passei por isso na minha vida. Fui até punido no quartel por causa de uma difamação. Aí quem é militar sabe que isso acontece muito. É um querendo pular nas costas do outro, por cima do outro. Se tiver que falar mal de você e mentir, eles vão fazer isso. Foi o caso. Eu tinha tantos defeitos, tenho tantos defeitos, a pessoa vai me atacar por aquilo que eu não fiz, ou por aquilo que eu não sou. É complicado, mas Deus honra aqueles que são seus. E eu, apesar de ter sido punido, fui honrado, porque foi reconhecido pelas pessoas que estavam ao meu redor, pelos meus chefes, para aqueles que tinham o poder da caneta e me puniram, que eu era um homem justo. Não existe preço para isso. Não há preço para isso. Veja o que Isaías 54, verso 17 vai dizer: toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. O Senhor, Ele, apesar de sofrermos muitas vezes injúrias, a verdade de Deus em nossas vidas sempre permanece. Aprendam uma coisa: não se pode ocultar a verdade por muito tempo. Não se pode.
É impossível a verdade ficar calada para sempre. Uma hora ela vai brilhar. Porque, como diz Agostinho, toda verdade é verdade de Deus. Eu gostaria de apresentar para os irmãos 2 exemplos de filhos de Belial nas Sagradas Escrituras. E o primeiro texto, abra aí a sua Bíblia, está em 1 Samuel, capítulo 25, verso 17. É a história de Nabal. E lá no verso 17 ele diz assim: agora, pois, considere e vê o que há de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é filho de Belial, e não há quem ele possa falar. Por que ele é filho de Belial? Porque as suas palavras são grosseiras e impiedosas. A sua ingratidão é manifestada pelas suas palavras. Veja lá, não é só isso que Nabal apresenta, mas também no verso 10 e 11, veja o que 1 Samuel 25, 10 e 11, veja a descrição aqui dessa situação, da situação de Nabal. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Tomariam, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, daria a homens que eu não sei de onde vêm. São palavras grosseiras, são palavras impiedosas que mostram a sua ingratidão. E ele é descrito como homem de Belial. E uma das características desse homem de Belial, um homem insensato, é que ele não ouvia ninguém. Ele é incapaz de ouvir conselhos e muito menos de aceitá-los. A Escritura diz: não há quem ele possa falar. Ele não ouve. O homem de Belial é aquele que não ouve. Abra 2 Samuel, capítulo 20, verso 1. Vamos ver um outro exemplo. Exemplo de Seba, filho de Bicre. Diz assim: então se achou ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicre, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: não fazemos parte de Davi, não temos herança no filho de Jessé, cada um para as suas tendas, ó Israel. Quando Davi assume o trono de Israel, Saul é morto e ele assume o trono de Israel. Seba é retratado como homem de Belial. Então se achou ali por acaso um homem de Belial, alguém sedicioso que provoca revolta, motim, ele causa desordem. Por quê? Porque ele é desobediente às regras. É uma pessoa indisciplinada que com a sua retórica leva outros à rebelião e à revolta. Se nós olharmos o contexto em que isso acontece, você vai perceber que Davi era o homem escolhido por Deus ao trono de Israel. Se levantar contra Davi, não aceitar o seu reinado, era se levantar contra o próprio Deus. Era se levantar contra uma determinação divina. E perceba que isso é muito interessante, que na história de Davi, se você for olhar a história de Davi, a sua trajetória demonstra claramente
que Deus o havia escolhido ao trono, porque ele era um homem segundo o coração do Senhor. Quando Samuel vai à casa de seu pai e passa ali todos os filhos de boa aparência, fortes, o que o Senhor diz para Samuel? Diz assim: acabou seus filhos, não tem mais nada? Tem sim, tem o Davizinho, ali lá, cuidando das ovelhas, tá? Manda chamá-lo. Ele: não atente para a sua aparência, porque Deus não vê como os homens veem, Deus vê o coração. Veja o que Matthew Henry comenta a respeito desse verso. Ele diz assim: aqueles que não somente são odiosos, mas rancorosos e perversos com outros, estes são os piores homens. E ele diz assim: os dois tipos desses homens são, verso 27 e verso 28, o depravado e o perverso. Os que invejam a um homem a honra do seu bom nome e fazem tudo o que podem para miná-lo com calúnias e deturpações, eles cavam o mal. Eles se esforçam para descobrir uma outra coisa sobre a qual fundamentar uma calúnia, algo que possa ser distorcido. Se não houver nada aparentemente, ao invés de se abster de fazer o mal, eles cavarão em busca dele, mergulhando no que é secreto ou examinando o passado, ou ainda usando de suspeitas e conjecturas malévolas e deduções forçadas. É muito interessante porque nós estamos vivendo isso no nosso país, né? A Suprema Corte, que pelo seu comportamento, daquelas pessoas ali, não tem nada de supremo, é baixo. E eles estão fazendo isso, o que literalmente a Escritura condena, E assim, nos lábios de um caluniador e maledicente há um fogo, não somente para manchar a reputação do próximo, mas um fogo ardente para destruí-la. E que grande destruição causa um pouco deste fogo, e com que dificuldade é extinto. E aí Matthew R. cita Tiago capítulo 3, versos 5 e 6, que diz assim: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Perceba o que a Escritura fala disso. E eu gostaria de, finalizando, fazer a relação desse provérbio com os 10 mandamentos, em especial o 9º mandamento. O 9º mandamento é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. A pergunta do Catecismo Maior 145 diz assim: os pecados proibidos no 9º mandamento são tudo que agrava ou prejudica a verdade e a boa reputação do nosso próximo, bem como a nossa própria, especialmente em juízos públicos: testemunhar falsamente, subornar falsas testemunhas, apresentar e defender uma má causa conscientemente, afrontar e prevalecer contra a verdade, dar sentença injusta, chamar o mal de bom e o bom de mal, recompensar os maus segundo a obra dos justos e os justos segundo a obra dos maus. O alcance desse mandamento se refere a tudo que for contrário à verdade e ao bom nome de qualquer pessoa. E esse mandamento ele vai proibir toda conduta que, de alguma maneira, seja por palavra, por ação ou silêncio pecaminoso, interfira na manutenção da verdade entre os homens e na preservação do bom nome adquirido por alguém. R.K. Harrison, ele faz um comentário interessante. Ele diz assim: as pessoas que espalham tagarelice maliciosa estão sujeitas à condenação desta legislação,
assim como aquelas que ficam de lado, inativas ou indiferentes, não querendo ser envolvidas quando a vida de um próximo corre perigo, ou o seu, acrescento eu, bom nome. Perceba que o alcance desse 9º mandamento se refere à santidade da verdade, da honestidade na sociedade humana e o dever de conservar a boa reputação, tanto nossa quanto de outros. E assim, queridos, esse mandamento ele vai nos obrigar a dizer e a manter a verdade em toda e qualquer situação, não prejudicando a reputação de ninguém com calúnias e boatos, e não causando danos com falsas acusações, com insinuações. E aí ele vai exigir de nós manter a boa reputação uns dos outros e nos regozijar com essas pessoas de boa reputação. Esse mandamento, queridos, ele vai nos dizer que Deus detesta e proíbe a mentira, a falsidade e a maledicência. E eu gostaria de concluir dizendo o seguinte: nós carregamos sobre nós o nome de Cristo, e se esse nome for despreciado por nós em nossas ações, pela intriga dos nossos lábios, por aquilo que proferimos, estaremos dando um falso testemunho do Evangelho. Eu não sei se você percebe a gravidade dessas coisas. Olhando isso, dá vontade de você ficar calado e não abrir a boca nunca. Mas você não precisa fazer isso. O que você precisa é dominar o seu coração. Quando nós dominamos o nosso coração, os nossos pensamentos, e não os expusemos ou expomos isso de forma irresponsável, de forma deliberada, nós estamos, de certa forma, nos calando para o mal. Isso é sério, meus irmãos. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 5, eu vou citar esse texto hoje à noite. Nos seus primeiros versos, ele fala sobre isso. Ele diz: impudicícia, toda sorte de impureza, nem sequer se nomeiem entre vós, nem conversação torpe, nem palavras vãs. Tá? Ele diz que por essas coisas vem a ira de Deus. Por isso nós não podemos ser participantes, nós não podemos nos calar diante de coisas como essas. Quando pessoas, irmãos nossos, quem quer que for, haja de forma imprudente, usando a sua boca, a sua língua, de forma indevida, nós não podemos ser cúmplices dessas coisas. A verdade, ela sempre deve prevalecer. E nós somos responsáveis por isso, como cristãos, como crentes. Também a forma como nós falamos. Às vezes falamos aquilo que vem no nosso coração porque estamos irritados, porque fomos magoados, porque fomos feridos e achamos que temos o direito de falar qualquer coisa e que as pessoas devem entender e devem, de certa forma, a palavra me fugiu, sublimar sobre isso. Perceba, meu irmão e irmã, se você estiver assim, você está carregando o veneno do inferno na sua boca.
você está agindo como um filho do diabo age. E como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, nós temos que ver como andamos, não como necios, mas como sábios. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra e te pedir perdão, porque muitas vezes, ó Senhor Deus, por vezes, melhor dizendo, temos dado vazão, Senhor Deus, à nossa justiça, ao nosso direito, e proferimos palavras que ofendem, que magoam, que ferem, que são instrumentos, ó Senhor Deus, hábeis nas mãos dos filhos do diabo. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Que possamos ser como o Provérbios mesmo diz, verso 32, aqueles que dominam a si mesmos. E assim, dessa forma, estamos glorificando a Deus com as nossas vidas, com os membros do nosso corpo, como diz Paulo. Fica com o teu povo, Pai. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. E como é bom sermos, ó Senhor Deus, despertados para essas coisas, nós que não vivemos nelas, nós que não temos sobre nós, ó Pai, a escravidão do pecado, ou seja, somos escravos da nossa língua, mas por causa da nossa natureza pecaminosa, somos tentados por vezes a agir dessa forma, mas devemos nos lembrar que a palavra branda desvia o furor, que a Escritura diz que nesses momentos nós devemos transmitir graça àqueles que estão ouvindo, que a nossa repreensão, que a nossa exortação e a nossa admoestação não seja uma acusação, porque acusador é aquele que é Satanás, é um inimigo das nossas almas, e ele nos acusa com um propósito de nos condenar, enquanto que a tua palavra, Senhor, os teus profetas, ó Pai, a tua escritura, Senhor, nos admoesta no sentido de nos arrependermos do nosso pecado e termos vida. Fica com o teu povo, Pai. Nos ensina, Senhor, a viver assim. Nos lembra dessas coisas, para sermos perfeitos, como é perfeito nosso Pai Celeste. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.